ou junto aos seus familiares, né, para, in memoriam, né, celebrarmos essa sexta-feira que traz o credo cristão, o mistério do escândalo da cruz, do sacrifício do Cordeiro de Deus oferecido para o resgate de todas as nações, de toda a humanidade, né? Um filho nos nasceu, o Filho de Deus encarnou, Emanuel atravessou cerca aí de 33 anos, 3 anos de ministério ativo, provocou uma mudança de calendário com a sua presença e passagem, e a sua mensagem, ela atravessa já 2.000 anos, 2.000 anos, né? E é interessante que até a partir da sua mensagem, nós tivemos, infelizmente, a apropriação indébita, o furto da mensagem da cruz. A cruz foi sua mensagem roubada. O escândalo que nos traz a paz, que nos dá acesso à graça, se tornou uma mensagem de desgraça ao longo de séculos e especialmente no momento do tormento desse segundo quarto do século XXI. Você que está me assistindo, 100 anos depois, você deve ter tido acesso à Terceira Guerra Mundial, você deve ter tido acesso às milhares, milhões de mortes que aconteceram a nível de planeta e todo o desdobramento que isso provocou. Estamos em 2026, numa Páscoa banhada de sangue humano, quando na realidade um Cristo crucificado já teria pago para a libertação dos cativos. Entenda-se isso, a humanidade. Você que está em 2126, provavelmente já lida no seu dia a dia com seres híbridos, seres sintéticos, seres modificados geneticamente, e talvez você já seja um deles. E talvez os poucos humanos analógicos biológicos devem estar excluídos do acesso a materiais apócrifos, como o meu. O meu material daqui a 100 anos, com certeza, é um material apócrifo, porque todas as verdades que eu venho trazendo no ano de 2026, em 2126, será um sacrilégio. E possivelmente eu serei uma persona non grata, como Enoque foi no grato, e retirar o acesso ao conteúdo dele. Porém, aprove a Deus que esse conteúdo, né, sobrevivesse se você tivesse acesso. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Você coloque o número 1, a cidade que você está nos vendo e ouvindo. Você coloque um 15 importante aí, dê o seu like, contribua dentro das suas possibilidades para poder nos ajudar a avançar e propagar isso pelas décadas e pelo avanço do milênio. Estamos em 2026, no segundo/terceiro dia, quarto dia, né, caminhando
para uma viagem espacial que você, em 2126, já sabe no que deu, né? Então, nós estamos aqui todos duvidando que, de fato, os astronautas subiram, de fato, questionando se há como sair do domo terrestre, mas você, em 2126, já sabe de tudo. E se você puder mandar uma mensagem daí para cá, diga para nós o que de fato aconteceu nesses 100 anos que nos distanciam. A humanidade analógica, biológica, ela foi extinta, sobrou 10% de analógicos biológicos, temos conflitos com os sintéticos, com os híbridos. Como está a relação humano analógico biológico com humano sintético? O que aconteceu quando colocaram nanobolts no lugar das mitocôndrias? O que aconteceu com o bendito / maldito chocolate que foi adulterado, o conceito da Páscoa, tanto judaica quanto cristã, e esse chocolate ainda batizado, aonde 70% do que foi oferecido à população não era cacau. Coincidentemente ou não, vale a pena você aí que está me assistindo fazer uma pesquisa sobre os produtos que colocam na tal massa de chocolate e o dano que isso causa ao organismo humano, a microbiota intestinal humana, o estrago que isso provoca à saúde das crianças. E por que nós tivemos o aumento dos casos virais, inclusive problemas na área da pneumonia? Você, em 2126, tem acesso, né, a arquivos daquilo que é a história da saúde global no momento de transição planetária, antes da chegada dos aliens. Então, você já deve sentar à mesa com a turma da Confederação Galáctica. Diga para mim no que deu o chocolate de 2026. O que aconteceu com a saúde das crianças, 2 adolescentes, 2 adultos, 2 idosos. Nós aqui estamos numa luta para tentar trazer para a sanidade diariamente uma pessoa. Meu material apócrifo, você que está me ouvindo, já soma mais de 5.000 horas de gravação, mais de 20 livros que eu escrevi. Eu escrevi. Não é o que a grande maioria, né, no meu século, tem praticado, né? As pessoas pagam pessoas para escrever, usam a IA para escrever. Mas eu, que nasci no século XX, escrevo meus próprios pensamentos, meus argumentos e as minhas pesquisas. Então, você que me assiste em 2126 deve achar muito estranho quando você compara o meu conteúdo com o conteúdo de outros. Entenda que nós estamos diante do que podemos chamar de República do Papagaio. O que significa isso? Um bichinho que já não deve existir aí, que tinha penagem, né, verde, amarelo, azul, às vezes um vermelhozinho, um branco, e esse bichinho, ele reproduzia a voz humana
aquilo que ouvia sem consciência crítica de pensamento. Era um reprodutor de sons. E isso, com certeza, você vai encontrar um monte quando você fizer um processo comparativo. Pessoas inconsistentes, pessoas rasas, pessoas que mentem descaradamente e defendem aquilo que não conhecem. Mas você também vai encontrar uma turma movida a um óleozinho que se usava nas madeiras que ainda existiam em 2026, que é um tal de um óleo de peroba, que se passava na madeira para poder conservar a madeira. E essa turma eu nomeei como cara de pau, porque não tinham compromisso com a verdade e falavam a mentira na cara dura. E quando eram desacobertados, eles simplesmente terceirizavam isso ao Deus de Israel, ao Deus agora, né, de Jacó, ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão e ao Deus cristão. Então nós passamos por uma experiência em 2026 muito grave, que é a chegada do 13 Atlas no cenário, a chegada do Nibiru, e você com certeza já ouviu falar de um tal ET Bilu. Tinha mais isso ainda, né? De enfrentamento aqui. Então, nós estamos numa verdadeira Babel de informações e, inclusive, a IA, que hoje faz parte aí da sua vida, junto com os androides, os drones, os robôs, os ciborgues, essa bendita IA mudou toda a natureza da informação e ela considerou desinformação tudo aquilo que pudesse inspirar a liberdade. 2026, nós temos o início da morte da liberdade global. Estamos envolvidos nessa Páscoa de 2026, tanto do lado hebreu quanto do lado cristão, numa guerra para uma tentativa de sobrevivência, aonde a malignidade, a maledicência levam o humano a matar o humano, e no mesmo momento em que humanos apoiam a eutanásia dos seus semelhantes, apoiam o mandar jovens para a frente de guerra para serem mutilados, mortos e castrados quimicamente ou por traumas, nós temos o avanço da população robótica de androides e de drones. Estamos vendo o início do fim. E você aí está podendo ter acesso a isso, né? Diga para mim o que aconteceu a partir da entrada dos robôs, da IA, dos androides, dos drones. Em 2126, vocês ainda comemoram a Páscoa como nós estamos comemorando hoje, tanto do lado hebreu quanto do lado cristão. O que aconteceu com a turma que comeu chocolate? Esse chocolate batizado. O que aconteceu com a turma que cultuava o coelho e o ovo, que transformaram o sangue do cordeiro, que foi colocado nos umbrais das portas, lá no Egito, que foi derramado na cruz do Calvário, no que deu essa maldição. Quais foram as consequências
de tudo isso a nível ocidental, principalmente aonde a corrupção do evangelho de Cristo avançou no evangelho dos fariseus. Atualizando você em 126, 2126, nós estamos no que eles estão chamando de desacobertamento. Nós estamos no momento em que estouraram escândalos globais, inclusive a nível Brasil, aonde se praticaram verdadeiras barbaridades pagãs na sua origem e antediluvianas dentro do seu conceito. Estamos diante de um momento em que a nossa epigenética alimentar ela está sendo modificada. Diga para mim, em 2126, o que vocês comem? O que vocês estão comendo? Nós estamos vendo a destruição de todo o sistema da cadeia alimentar humana, progressivamente, paulatinamente, num envenenamento dos peixes. Nessa sexta-feira, que você está me vendo aqui gravar, você aí de 2126, existem os desavisados do peixe. Aqueles que pela crendice, movidos pela idolatria pagã, foram comer peixe na sexta-feira. Diga para mim no que deu isso aí em 2126, aonde nós temos contaminações em várias ocorrências ligadas aos peixes dos mares, dos rios, dos lagos, dos criadouros. Nós estamos num momento de mato sem cachorro. Falando em cachorro, ainda existem pets aí em 2126, porque aonde eu resido, que é a República da Jabuticaba, já foi sugerido que se cuide deles como a China e a Coreia do Norte, nesse momento, lidam com os pets que vão à mesa. Literalmente, eles vão à mesa. E não há a utilização afetiva. Em 2126, vocês ainda têm pets? Eles foram comidos? Eles foram mortos por um surto de vírus, fungos, bactérias? Foram substituídos pelos robôs pets? Foram substituídos pelo desejo humano da IA? O que aconteceu? Mande uma mensagem aí para nós de 2126. Diga para nós o que nós iremos enfrentar. Aconteceu o apocalipse? De fato, o arrebatamento já ocorreu? Você está na gestão do anticristo? Você já tem um chip implantado no seu cérebro? O seu sangue já foi transformado no sangue sintético? Porque nesse ano de 2026, o Japão, uma nação asiática, disse já ter esse sangue. E a Suíça também, lá na Europa. E que o sangue humano vai ser trocado no futuro breve. Será que foi por causa do chocolate? Será que foi por causa do peixe contaminado? Porém, as aves, os frangos, os suínos, o gado, tudo isso parece ameaçado por estar ameaçando a transição planetária. Nessa Páscoa de 2026, eu estou trazendo à tona o sacrifício lá do período de Moisés para arrancar
o povo de Deus a custo do sacrifício dos primogênitos do Egito. Deus feriu o Egito e tirou deles o primogênito. O primogênito de Deus foi sacrificado. Yeshua e Amashia, unigênito de Deus, o primogênito da criação, ele foi sacrificado para a redenção dos pecados praticados pela maldade, pela malignidade da primeira mulher, seguido do primeiro homem. Você teve acesso a essa história aí? Você sabe que houve um primeiro casal e que houve uma rebelião na primeira comunidade humana e que essa rebelião aconteceu a partir de uma mulher analógica, biológica, mãe dos viventes, presente na minha vida através da mitocôndria, e que atravessamos séculos, milênios, com uma sentença do dano provocado na relação com o Criador, já que o seu marido não conteve a ação insana da sua mulher. Permissividade. Permissividade. Inclusive, em 2026, no meu país, nós entramos com a misoginia. E as relações, elas ficaram mais complexas entre homens e mulheres e as outras 46 manifestações de gênero. Estamos num momento, inclusive, que na República da Jabuticaba, o termo cristão está para ser banido de processos terapêuticos e psicoterapêuticos. Isso está sendo decidido agora. E provavelmente, por isso, o meu material será mais apócrifo até chegar a você, porque eu sou um dos remanescentes de estudos onde ciência e fé, elas se cruzam, elas convergem, e no ponto de convergência, elas libertam e curam a alma, o corpo, inclusive através de processos vibracionais que você deve aí praticar. Nós aqui estamos engateando na compreensão da glândula pineal, no processo vibracional, na questão quântica. Você já vive a quântica no seu dia a dia de maneira consciente. Nós estamos saindo de um mecanicismo para um mundo quântico. E diante dos nossos olhos, a destruição do mundo que conhecemos, a destruição da palavra de Deus. Provavelmente, você aí nem sabe o que é mais palavra de Deus. Você já não deve mais saber disso. Em 2026, ela vem sendo apagada, ela vem sendo censurada. E os poucos livros que sobraram estão sendo considerados uma ameaça ao sistema que lhe governa em 2126. Você está dentro de uma governança, né, totalmente diferente da nossa. Provavelmente, a sua sociedade já é uma sociedade colmeia e provavelmente você mora dentro de um distrito e provavelmente você teve acidentalmente acesso a esse material aqui. Eu espero que você tenha curiosidade, já que você chegou até aqui, de tentar levantar todo o material que eu produzi
ao longo de décadas de estudo e de experiência, e você vai se surpreender. Tudo o que eu digo é apócrifo. Tudo que eu digo é uma ameaça sistêmica. E provavelmente, se você for pego com o meu conteúdo, você vai ser colocado em cativeiro e deverá sofrer uma reprogramação mental, porque você está sendo contaminado com o vírus, com a possibilidade do questionamento. Questionar não é mais possível. Expressar um pensamento lógico já está sendo proibido. Manifestações de fé já estão sendo censuradas. E nós estamos dando primeiros passos para uma perseguição planetária, já que isso é orquestrado por uma tal de organização de nações que se dizem unidas para destruir o sentido da vida, para destruir o sentido da fé, dentro do discurso que estão fazendo o melhor para a humanidade, que está sendo trabalhada para ser extinta, né? E eu quero convidar você a tentar identificar na sua sociedade em 2126 alguém que ainda seja analógico biológico, porque provavelmente, se eles existirem, serão apenas 10% do grupo dos viventes que estão aí junto a você. Se você ainda é um analógico biológico, eu quero dizer que eu estou muito feliz de você ter sobrevivido à mentira da Páscoa, à mentira de Artemis, à mentira do peixe, à mentira do chocolate, à mentira do ovo e à mentira do coelho. Possivelmente, seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó foram pessoas que despertaram do sono em tempo real e tomaram as medidas cabíveis para que você fosse poupado. Mas entenda que essa não foi a realidade de bilhões no planeta. Bilhões deixaram de existir porque simplesmente consideraram conspiração estarem trocando o sangue vertido do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário por um chocolate adulterado. Inclusive, a maioria deles nem sabia que os nipes de cacau também estavam contaminados com metais pesados. E se não bastasse isso, o problema dos nipes, 70% do que eles ingeriram não era cacau. Eram produtos químicos. E isso eles colocaram no intestino deles, nos filhos, nos netos. E o resultado dessa tragédia você tem aí nas suas mãos. Você pode, né, levantar e dizer: meu Deus, Jesus, o ancião, ele falou. Mas quem ouviu a pregação? Quem deixou de ser chocólatra? Quem deixou de cultuar o coelho, de cultuar o ovo, de fazer a inversão da transmutação de sangue para chocolate adulterado? Quem ouviu a pregação? A maioria, não. Pelo contrário, né? Considerar o ancião, e você aí vai ter chance de levantar isso, né, como se fosse mais um maluco,
ou um doidinho no pedaço, porque ele estava falando contra todo mundo e dizendo que líderes religiosos mentem. E o povo gosta da mentira. E todos caminham juntos para o abismo. E que a maldição sem causa não existirá. E foram alcançados pelo aumento dos problemas virais, pela inflamação intestinal, agravada pelo consumo de algo adulterado. Entraram de cara no peixe, sem saber se o peixe estava contaminado. Não fizeram a descontaminação, não queriam saber disso. Na realidade, eles diziam, cala a boca, ancião, para de falar. Você está me levando a baixar a minha frequência. Deixa a minha frequência alta. Eu vou para o abismo. E é problema meu. Eu como. E é problema meu. E dessa maneira, eles caminharam. Foi dessa maneira que tudo aconteceu. E aí talvez você em 2126 esteja fazendo, né, agora o seguinte questionamento: por que não ouvir o ancião? Por que não ouviram? A aparência dele passa credibilidade. O currículo dele é um currículo de muito estudo e muito trabalho. Por que não ouviram o ancião? Por que eles não fizeram o caminho do Santo Bill para ganhar em dólar? Já que ele trouxe o Santo Bill para ensinar a galera a ganhar dinheiro para poder mudar a realidade deles. E eles não foram até o Santo Bill. O ancião disponibilizava o bendito do Zap, o 21 995 31 34 67. E aí de manhã e à noite, a equipe dizia que tinha gente que xingava, que era grosseira, tosca, ignorante. E aí o ancião: não ouçam mais ninguém. Se não escreverem, não respondam. Se forem grosseiros, estúpidos, ignorantes, inconsequentes, irresponsáveis, simplesmente diga, eu lhe entendo. Você se entende? Porque em 2026 nós chegamos no limiar da insanidade. Estamos às portas de um colapso social global. Estamos diante, né, da degradação ética moral, da depredação do terreno biológico. Humanos se comportam como porcos e comem aquilo que é colocado literalmente para a destruição deles. Inclusive, surgiu uma cerveja de excremento de porcos e eles estão bebendo. Eles tomam café que passa o grão no intestino do elefante e pagam caro para um grão que sai do rabo do elefante, e eles não querem saber se há alguma contaminação naquele intestino daquele paquiderme, mas eles querem consumir. Como na época, né, vitoriana, mulheres consumiam cápsulas com ovos de vermes para poder comer suas entranhas
e afinar as suas cinturas. Tudo é feito de maneira inconsequente, irresponsável. E o pior, eles levaram isso aos seus filhos e netos. Eles esconderam a verdade da cruz, do escândalo. Eles não ensinaram para as crianças que se enfeitar de coelho é maldição, que ter acesso ao ovo do coelho, que é uma mentira, é estabelecer um contato direto com as trevas, com a malignidade, e o pior, o que eles acham gostoso, 70% está com produtos químicos e os outros 30% com metais pesados que afetam o intestino e afetam o cérebro. E dependendo do grau de afetação, gerando problemas de imunidade. E muitos, pós-Páscoa, adoecem, coincidentemente ou não, no hemisfério sul, na República da Jabuticaba, onde eu estou, passado a Páscoa, crianças, adolescentes, ficam muito doentes. E vale uma pesquisa sobre adultos e idosos sobre o dano que esses produtos causaram a eles também. Aumentou os problemas virais? Me responda em 2126. Aumentou o processo de pneumonias? Me responda em 2126. E o peixe que estava contaminado, que não foi descontaminado para o consumo, no que deu? Me responda em 2126. O ar de 2026 é pesado. Quando olhamos ao nosso derredor, é muita gente irada, muita gente doente e muita gente que já esqueceu do Criador. Vocês, em 2126, ainda têm fé? Vocês sabem o que é o amor? Existe algum tipo de família ou vocês já vivem no conceito colmeia de agrupamento? A base alimentar de vocês já é os insetos? Vocês trabalham em 2126? Vocês sonham? Vocês produzem alguma coisa aí em 2126? Ou o Deus metálico da IA já supriu todas as necessidades e aspirações e você existe sem sentido de existir? E a eutanásia assistida, ela ajudou, não só no Canadá, em 2026, a chegar à marca de 100 mil mortos, mas agora, você, em 2126, tem relatos de milhões de mortos, porque a Suíça já pratica a eutanásia, o Canadá pratica a eutanásia, o Uruguai pratica a eutanásia, a Holanda pratica a eutanásia, e parece que todas as nações, além de não deixar nascer, eles querem incentivar a partida dos analógicos biológicos. 2126 é o ano da reflexão. E se chegou até você, é porque 2026 foi o ano do desacobertamento. E essa cápsula do tempo, ela chega até você no momento em que nós estamos olhando mais uma da turma do que se chama NASA, Núcleo de Ação Satânica Atual. E essa galera disse que mandou 4 para cima, e esses 4 para cima
estão de novo repetindo o que nós vimos em Apolo 11. Você, em 2126, sabe que foi dito que o homem teria pisado na Lua? Você pode rir aí agora, né? Você está achando graça da desgraça, mas é verdade. Disseram que, e cerca de 50 anos depois, no 1º de abril, para deixar muito claro, eles mandaram 4 para cima. Só que nós aqui não sabemos se de fato eles subiram, mas temos a certeza que não haviam pisado na Lua. Meu Deus! Jesus! Estamos sendo enganados, manipulados. Estamos vendo uma guerra consumindo a Europa, consumindo o Oriente Médio, causando reflexos na África, na Oceania, na América Central, América do Sul, América do Norte. E eles dizem que estão fazendo para o bem de todos nós. Diga para mim, em 2126, isso foi verdade? O que aconteceu? Chegamos a Marte, o planeta acabou, a vida acabou. No que deu chocolate? Conta para mim no que deu chocolate. Manda uma mensagem daí. O que aconteceu com a fé cristã? Ainda há fé. Porque se Yeshua e Hamashia, o Messias, não chegou, em 2126, você já deve estar aí, fácil, na tecnologia 25G. Nós estamos ainda na 5G. Talvez você já esteja em 40G. Porque a China garante de pé junto que já está em 10G em 2025. O que foi e o que é uma tecnologia 40G? Diga para mim. Você desmaterializa e materializa, você pensa e as coisas existem, você entra para dentro do seu corpo e pratica autocura, os nanobots andam livremente dentro de você, você já é um chipado, uma chipada, vocês ainda fazem sexo presencial ou tudo é digital, virtual? O que aconteceu? Os aliens eram seres dimensionais, trevudinhos, ou eles eram do bem? Quem eram os aliens? Como é que foi o encontro? Como é que a humanidade reagiu? E por que sobraram tão poucos analógicos biológicos? Porque eram obsoletos, fazia parte da transição planetária o descarte de seres frágeis, de carbono, que consumiam aquilo que os destruía. Qual foi o impacto do chocolate? Qual foi o impacto da inversão da bendita pirâmide alimentar? O que aconteceu? O que aconteceu com a água? O que aconteceu com o ar? O que aconteceu com as relações de família? Desapareceram? Conta para mim. Manda uma mensagem aí. Ok? Eu sei que você pode ser perseguido. Se você mandar uma mensagem aí de 2126. Mas entenda que nós aqui estamos tentando entender, compreender e discernir os sinais dos tempos. Nós estamos vendo um troca-troca de informação e nada se encaixa. Eles dizem
que o planeta está aquecendo e lançam bombas, mísseis, toneladas. E falam que o arroto do boi é o problema. A maioria das pessoas já pirou o cabeção aqui em 2026. A maioria não usou céu azul, não usou o kit neural, não usou o kit viral. Da doutora Silmar, que tanto o Oceão falava. Não, eles não usaram. Não usaram. Não usaram. E os problemas foram aumentando. Aumentando. Até chegar ao nível do descontrole total. Da perda total. Da insanidade total. Cavalo vermelho. Você ainda tem Bíblia aí? Em 2126? Você já leu o Apocalipse 6? Em que fase do Apocalipse nós estamos aí em 2126? Porque aqui nós estamos correndo do branco para o vermelho. Já chegou o preto? Já chegou o amarelo aí? As quimeras, os híbridos, já fazem parte do dia a dia aí de vocês? Já tem centauro, minotauro, tem seres andando com cabeça de bicho. E o sexo com os bichos ainda acontece aí? Porque aqui no Canadá, o mesmo lugar dos 100 mil mortos da eutanásia humana, eles já estão há alguns anos praticando sexo autorizado com bicho. E coincidentemente ou não, aumenta a eutanásia, coincidentemente ou não, aumenta a mortalidade infantil em mais de 3.000%. Canadá. País de primeiro mundo, mergulhando no submundo da autodestruição. Essa é a realidade da Páscoa de 2026. Um povo achacolatado, acoelhado, ovado, distante da mensagem original de libertação, distante do compromisso, do sacrifício do Filho de Deus. Cada um cuida do que é seu, e o resto que se exploda. Até que eles explodiram. Meu Deus, Jesus. O problema está no Oriente, que se lasque. O problema está na Venezuela, que se lasque. O problema está na Ucrânia, que se lasque. O problema está no vizinho da esquina, que se lasque. O problema está no cara do andar de cima, que se lasque. O problema está no cara do andar de baixo, que se lasque. O problema está com o vizinho da direita e da esquerda, de frente e de trás, que se lasquem. Até que ele se lascou. Até que ele pediu socorro e não tinha ninguém para o socorrer. E de repente vieram os gafanhotos, os drones, e de repente vieram os androides, de repente vieram os robôs, de repente veio a IA. Meu Deus! Não ia, não tinha, não havia onde se esconder. Eles faziam mapeamento agora termográfico. Ensinaram a IA a cheirar. E ela passou a reconhecer o cheiro humano. Caça através do cheiro, através do reconhecimento termográfico. Começaram a caçar dentro de processos vibracionais. Meu Deus. Meu Deus. E o ancião? Eu estou tentando acordar um todo dia.
Mas eu tenho que confessar para você 2126. Difícil, hein? Pensa numa turma difícil. Olha, eles todos, na sua grande maioria, praticam o culto da santa ignorância. Da seita, aceita tudo. E ficam revoltados. Se você diz, ó, você pode ganhar em dólar com o Santo Bill, você tem que usar a mamadeira do ancião, você tem que usar o ozônio, você tem que usar os kits da doutora Silmar. Eles ficavam enraivecidos, porque simplesmente eles não queriam fazer nada para mudar a sorte deles. E os poucos que acordavam tinham a dificuldade de caminhar junto aos que já estavam dormindo. Momento delicado, 2026. Estamos aguardando, né, acontecimentos que vão mudar o conceito de humanidade. E a turma não entendeu o que está por vir. E eu hoje resolvi deixar essa reflexão para você em 2126, porque a teimosia, a hipocrisia, a falsidade, a malignidade, a falta de autocompromisso levou ao que você tem aí de resultado. E se você puder nos ajudar, mande uma mensagem do futuro. Diga para nós o que aconteceu com o chocolate, com os peixes, com as aves, com o gado. O que aconteceu com a humanidade analógica biológica, com a fé cristã? O que aconteceu? O que aconteceu com a Bíblia, que nós ainda tínhamos acesso a alguns livros? Porque no período do início das trevas, eles consideraram apócrifos vários livros. Eles endemonizaram as informações e nos deixaram reféns da falta de informação. E aqueles que buscaram, que ousaram, foram perseguidos. O meu conteúdo, sempre censurado. Não havia compromisso com quem ouvia de compartilhar. Não havia compromisso de contribuir, de dar like, de virar assinante desse. Isso aqui era um canal. Né? Não sei como é que você chama em 2126, mas isso aqui era um canal. Você vai ver alguém de verdinho, como a Edilza aí, e ela era uma das mantenedoras, uma das poucas mantenedoras. O ancião precisava de 1000, ele não tinha nem 100, como a Edilza. Um exército extremamente pequeno, mas aguerrido, e que se manteve de pé até onde foi possível. Espero que esse conteúdo ele traga para você em 2126 uma reflexão. O que aconteceu?